Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou contar a história do maior clássico italiano para vocês, o clássico Milan e Inter, também conhecido como Derby della Madonnina. Então, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Lucas, esse é o canal Futpedia e convido você a já ir se inscrevendo no canal, beleza? Bom, mas vamos pro vídeo. Milan e Inter é o maior clássico italiano e se você juntar aí os feitos desses dois times, nós temos 10 Ligas dos Campeões, sendo 7 do Milan e 3 da Inter de Milão. Ambos os times têm 19 Scudettos, sendo aí os dois maiores campeões do campeonato italiano, depois da Juve, que tem mais de 30, né? Então, é um clássico realmente muito grande aí. E nesse vídeo eu vou contar para vocês a origem desses dois times, alguns elencos grandiosos que esses times tiveram, com alguns jogadores, a história lá do trio holandês e do trio alemão. Vou passar rapidinho por eles aí. Vou contar também um pouco sobre o nome do estádio, algumas lendas aí que a gente tem sobre o nome do San Siro, né? Mas sem enrolação, bora começar com o vídeo então. Bom, como vocês devem conhecer, no escudo do Milan tem lá a inscrição 1899, né? O Milan foi fundado nessa época aí. E a Inter de Milão ela foi fundada a partir de algumas pessoas que eram do Milan, né? Que participaram ali da diretoria do Milan. Isso porque é um fato curioso até, porque o Milan ele foi fundado por empresários suíços e ingleses, né? Ou seja, por estrangeiros, não por italianos. E o que gerou a separação do Milan e fez um pessoal sair dali para fundar a Inter de Milão foi o jeito que eles tratavam os estrangeiros, já que eles estavam beneficiando no tratamento, tratavam melhor os italianos do time e não tratavam tão bem os estrangeiros. Algumas pessoas lá dentro ficaram um pouco descontentes, resolveram sair fora e aí eles fundaram a Inter de Milão. E é engraçado, envolvendo essa questão de estrangeiros também, que o primeiro jogo entre Milan e Inter não foi nem na Itália, foi na Suíça em 1908 e o Milan ganhou por 2-1. Então, só para trazer alguns números aqui, no confronto direto em dados de hoje, o que eu achei foi que o Milan tem 115 vitórias, a Inter de Milão tem 110 e o Milan já começou ganhando, então, lá em 1908. E uma outra curiosidade também a respeito dessa questão de estrangeiros foi que a Inter de Milão, quando ela foi campeã da Liga dos Campeões pela terceira vez lá em 2010, eles não tinham nenhum italiano nos 11 iniciais. Então, a Inter de Milão ter saído, ter se afastado, né, se separado do Milan por essa questão de estrangeiros, né, meio que, sei lá, acabou favorecendo a cultura deles de não se importar muito com a nacionalidade, de montar um time, tanto que eles foram campeões sem nenhum italiano no time. E uma outra coisa interessante também é que os dois esquadrões mais famosos aí da época de ouro de Milan e Inter, eles eram formados por dois trios de estrangeiro, né? O Milan com os holandeses, que eles tinham acabado de ganhar a Euro de 88 na Alemanha, e aquele trio era o Rijkaard, o Gullit e o Van Basten, né? E a Inter de Milão tinha um outro trio também, alemão, que era formado pelo Andrea Bremer, o Jürgen Klinsmann e o Lothar Matthäus, que eles ganharam a Copa de 90 na Itália. Então é um negócio bem engraçado aí, né? O trio holandês, que foi campeão na Alemanha e jogava no Milan, e o trio alemão, que jogava na Inter, foi campeão na Itália e tal. Mas só uma curiosidadezinha para vocês, mas mostra como essa questão de não tratar muito bem estrangeiro é uma baita de uma besteira, porque dois dos maiores trios aí de Milan e Inter eram estrangeiros, né? Não eram italianos. Mesmo os italianos tendo uma participação muito importante, tanto em Milan quanto em Inter, não precisa nem falar, né? Mas falando agora do nome, né, desse clássico, o Derby della Madonnina, eu gravei um Reels lá no meu Instagram, postei no TikTok também, então se você não me segue, dá um pulinho lá que eu faço vídeos mais curtos, então te convido a me seguir nessas redes sociais, é Futpedia21, tanto no TikTok quanto no Instagram, convido vocês a me seguirem lá. Mas eu já fiz um vídeo explicando de onde vem o nome Derby della Madonnina, né, que é o nome desse clássico, e aqui no YouTube eu tenho um pouco mais de tempo para explicar com um pouco mais de detalhes, então eu vou poder aprofundar nessa questão do nome, mas basicamente quem que é a Madonnina, né, que dá o nome para esse clássico. E bom, Madonnina é o nome que os católicos italianos eles chamam Nossa Senhora, né, lá na Itália. E isso é interessante porque em cada
país do mundo, em cada lugarzinho do mundo, Nossa Senhora ela é chamada de um jeito. Ela tem mais de 1.100 nomes por aí. Eu não sou católico, mas se você é aí, muito provavelmente você deve conhecer um pouco mais a fundo essa história. E só no Brasil, a Nossa Senhora ela tem mais de 20 nomes aí, como Lourdes, como Fátima, Nossa Senhora do Rosário, e por aí vai. E alguns mais conhecidos pelo mundo aí, né? É o caso da Nossa Senhora de Lourdes na França. Aqui no Brasil a gente conhece ela também, mas na França ela é a padroeira da França porque ela foi encontrada, ela apareceu para uma jovem em uma caverna na cidade de Lourdes, na França, então ela recebe esse nome por causa disso. Na Itália, embora a gente está falando da Madonnina, mas a padroeira deles é a Nossa Senhora de Caravaggio, na Itália, e talvez a mais famosa aí de todas é a Nossa Senhora de Guadalupe, no México. E talvez ela é bem famosa pra gente, porque a gente consome muito material que vem do México, né? A gente consome muito da cultura mexicana, então quem aí não conhece o Chaves, o Chapolin, ou assistiu o Rebelde, ou algumas novelas lá que passavam na Televisa, que foram reprisadas em algumas emissoras aqui do Brasil, e por causa disso, como a Nossa Senhora de Guadalupe está muito presente na cultura deles e a gente consome muito essa cultura, talvez é a mais famosa pra gente, né? Mas do mesmo jeito que ela muda de nome no México, no Brasil, lá na Itália também, e a Madonnina, ela é muito presente na parte norte, né, da Itália, lá na região da Lombardia, onde fica Milão. Então, por isso, a Madonnina, ela é muito presente nessa região. E tá, mas por que ela dá o nome do clássico, né? E isso é por causa de um ponto turístico muito famoso da Itália, específico de Milão, né? Que é o Duomo de Milano, a catedral mais famosa de lá. E nessa catedral, lá no alto, tem uma estátua da Madonnina, que é a Nossa Senhora daquela região. Inclusive, curiosidade aqui para vocês, se vocês assistem o curte ciclismo também, além do futebol, é claro, tem o Giro de Itália, o pessoal passa por uma região ali do norte da Itália, nesse Giro de Itália, e tem uma cidade que a padroeira deles é a Madonna. E por isso, a Madonna ela é chamada de padroeira dos ciclistas. Mas um negócio interessante aí, uma outra ironia, por assim dizer, embora tenha toda essa parte cristã, essa parte católica que batiza o nome do clássico, né? O mascote do Milan, por curiosidade, ele é o Diavolo Rosso, ou em português, o Diabo Vermelho. E o mascote da Inter de Milão é uma serpente, né? Ela é chamada de Bicione, que é uma serpente, que também é símbolo da cidade de Milão. E para quem entende um pouquinho mais de Bíblia, sabe que a serpente é a grande inimiga de Deus, aí, desde Gênesis até Apocalipse. Ele fala que o Satanás é chamado de serpente original na Bíblia, então só uma curiosidade para vocês aí. E embora o nome do clássico seja Derby della Madonnina, tem bastante coisas envolvendo o diabo aí no clássico. Mas assim, fora essa questão dos mascotes, tem a questão do estádio também, né, que é chamado de San Siro. E ele tem esse nome porque ele foi construído, né, no bairro de San Siro, e pelo que eu pesquisei, San Siro, ele é um dos santos mais jovens que tem, né, até uma história bem triste, que ele era filho da Julita, e ela foi muito perseguida, a San Julita, né, Santa Julita, não sei qual é o termo certo, Santa Julita, ela foi perseguida por causa da sua fé, e aí ela foi presa, e estava sendo julgada, né, por causa disso, e ela não queria renunciar à sua fé, ela estava ali firmemente falando que ela era cristã, e o filho dela, o filhinho dela, criancinha de colo, também repetia a mesma coisa igual a mãe, e aí o Alexandre, que era o governador da região ali, que perseguia os cristãos, ele pegou a criancinha pelo pé e jogou no degrau do tribunal ali, e a criancinha veio a falecer, óbvio, e essa criancinha era o San Siro, e então ele foi canonizado, acho que esse é o termo correto, né? Foi canonizado ali, e a mãe dele também foi executada nesse dia, e aí os dois foram considerados santos por causa disso, né? Por terem mantido firme a fé deles. Então é uma historinha um pouco triste aí pra vocês, mas só para vocês conhecerem a história de San Siro, e de novo, como o clássico volta a receber algumas pinceladas de religião aí, o que acontece muito por causa da cultura italiana também, né? O Vaticano fica encravado lá em Roma, então a Itália é um país muito católico e é um país muito amante de futebol, então é óbvio que essas coisas acabariam se entrelaçando um pouco. Então, acho bem interessante falar
sobre um pouco disso para vocês. Mas agora, saindo um pouco dessa questão religiosa, aproveitando que eu falei sobre o estádio, tem uma grande falácia aí que o pessoal sempre repete que... Ó, tô olhando aqui, acho que a bateria do microfone ia acabar. Mas não, tá tranquilo. Uma história aí, uma falácia que o pessoal acaba sempre repetindo é que o Milan chama o estádio de San Siro e a Inter de Milão chama ele de Giuseppe Meazza, né? Mas na real todo mundo chama de San Siro, na verdade. Essa lenda surgiu porque Giuseppe Meazza, ele jogou nos dois times, mas ele fez muito mais história na Inter de Milão, né? Então fala que o pessoal do Milan não gosta muito de chamar o estádio de Giuseppe Meazza, mas na real isso não tem nada a ver e todo mundo chama o estádio de San Siro sem problemas. É a mesma coisa que o Pacaembu. O Corinthians jogava muito no Pacaembu e o nome do Pacaembu na real é Paulo Machado de Carvalho, né? E ele foi presidente do São Paulo. Então é como se o São Paulino não gostasse de chamar o Pacaembu e chamasse ele de Paulo Machado de Carvalho, só porque é o nome de um dos presidentes da história de São Paulo e o Corinthians chamasse de Pacaembu. Mas na real até o São Paulo chama de Pacaembu. São Paulinos chamam de Pacaembu, não tem nada a ver. É a mesma coisa na Itália, ambos chamam o San Siro de San Siro e vez ou outra, um ou outro chama de Giuseppe Meazza, porque é o nome do estádio mesmo. Isso acontece em outros lugares por aí também, como o Maracanã, que é o jornalista Mauro Filho, né? E o Morumbi, que é o Cícero Pompeu de Toledo. Então, às vezes, uma ou outra pessoa chama ele pelo nome, mas não tem nada a ver com rivalidade, é só pelo simples fato de não ficar repetindo o Morumbi toda hora, ou o Maracanã toda hora. A mesma coisa acontece na Itália. Então isso aí é uma lenda de que um time chama de uma coisa e outro time chama de outra. Mas é um fato interessante aí ver que dois times rivais da mesma cidade dividem o mesmo estádio. Não é tão comum assim de acontecer. Você pensa aí Corinthians e Palmeiras dividindo o mesmo estádio, e aí o corintiano quer pintar as paredes tudo de preto e branco, o palmeirense quer pintar de verde, o corintiano não quer nem entrar porque tem verde pintado. Então é meio esquisito a gente imaginar isso aqui no Brasil. Mas lá na Itália os dois dividem o mesmo estádio, é absolutamente normal, apesar da rivalidade entre os dois, né? Por fim, é só importante trazer que o que me motivou, né, a fazer esse vídeo foi a possibilidade de Milan e Inter se enfrentarem numa semifinal de Liga dos Campeões novamente, agora na temporada 2022-23. Estou gravando esse vídeo antes do jogo de volta, mas Milan e Inter já saíram muito bem no jogo de ida. Espero que os dois se enfrentem no jogo de volta, porque aí esse vídeo vai ser bem procurado aqui. Mas acho que todo mundo estava torcendo para Benfica e Napoli, né? As duas sensações da Liga dos Campeões e vieram jogando muito. Mas se for Milan e Inter também é um super clássico aí numa semifinal de Liga dos Campeões e seria uma garantia de que vai ter um italiano na final depois de tanto tempo lá, né? A última vez foi acho que em 2015 com a Juventus, então faz muito tempo que um italiano não joga final. E se acontecer desses dois passarem para semi, a camisa vai pesar pra caramba, porque Benfica e Napoli vinham numa fase muito melhor do que Milan e Inter. Mas enfim, me conta aí nos comentários a data que você está assistindo esse vídeo, se de fato aconteceu Milan e Inter na semifinal da Champions, mas isso já aconteceu outras vezes, né? Não, acho que foi uma semifinal e umas quartas de final, que foi na temporada 2001, não, 2002, 2003, se não me engano, e aí o Milan passou e jogou contra a Juventus, né? Foi uma final italiana também, e o Milan acabou sendo campeão, e em 2005 aconteceu a mesma coisa, Milan e Inter, acho que nessa foi na semifinal, e aí o Milan passou e perdeu aquela final pro meu Liverpool no milagre de Istambul, né? Abriu 3-0 e depois tomou um empate, perdeu nos pênaltis. Então, se isso acontecer, bom, o torcedor do Milan talvez fique um pouco feliz, porque as duas vezes que aconteceu, o Milan conseguiu passar da Inter e chegou numa final de Liga dos Campeões, né? Então, vamos ver o que vai acontecer nessa edição de Liga dos Campeões atual. Mas esse é o vídeo, uma história bem resumida mesmo do que é o clássico Milan Inter, da origem do nome, da fundação dos dois times e algumas curiosidades aí, algumas ironias, né? Mas espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um curtir aí antes de ir embora e não deixe de se inscrever no canal e mandar esse vídeo para algum amigo, beleza? É isso aí. Então, tamo junto e até a próxima.